Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Bruno Martelli Mazo, sócio fundador da MOSP Advogados. Muito bem-vindo ao nosso programa, Bruno. Olá, Cláudia, muito obrigado, prazer é estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Bruno. Eu gostaria de começar entendendo um pouquinho mais sobre a história e o conceito do escritório MOSP e as principais características aí de vocês. Nossa história começa da jornada de 4 amigos que tinham 2 escritórios separados. E eu acabei indo numa conferência de tecnologia em São Paulo, voltei completamente chacoalhado, que o momento do direito está sendo muito rápidas as transformações. E aí eu tive a ideia da gente fazer uma fusão para criar um escritório grande que atenda todas as demandas e que seja extremamente tecnológico. Desburocratização total da advocacia, que é uma profissão extremamente tradicional, e o nosso conceito é usar todas as ferramentas tecnológicas que a gente pode ter para dar ao nosso cliente efetividade, que ele consiga contratar algo que ele entenda o que ele está contratando e tirar o juridiquês da frente, desmistificar um pouco a profissão, porque o mercado hoje não aceita mais isso. Então, a partir daí, nós criamos um conceito e estamos desenvolvendo esse conceito que mesmo durante tudo isso que está acontecendo, a gente cresceu absurdamente. Então, assim, a história é fantástica, estamos extremamente satisfeitos e estamos vendo que o mercado assimila isso, e é isso que o mercado quer. Muito bom ouvir uma história assim, né, de superação, de alegria no momento desse que a gente está vivendo. Eu gostaria de saber também quais são as áreas de atuação da empresa. Nós temos aqui, a ideia nossa é dar uma assessoria integral para o empresariado, né? Então, nós temos todas as áreas, desde do empresarial básico, que é cuidar da gestão, fazer análise de compliance, tudo isso. E nós temos 4 núcleos, que são 4 sócios que cuidam. Nós temos direito médico, direito de família, direito civil. Eu, particularmente, sou gestor da área de grandes contratos, eu faço fusões, aquisições, e eu me especializei em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora a economia do Big Data, hoje é tudo internet. Nós temos um núcleo de e-commerce, nós trabalhamos também com o trabalhista patronal, porque a gente trabalha para empresários. Nós temos um núcleo especializado em acompanhamento de leilões, né, extrajudiciais e judiciais, e nós temos um núcleo também de direito previdenciário, que é separado, e agora nós estamos lançando um sistema de partnership, ou seja, a nossa ideia é atender o Brasil inteiro, mesmo estando aqui no interior de São Paulo, com ferramentas tecnológicas. Diminui o custo, amplia a capilaridade e dá para a gente crescer exponencialmente. Isso aí. Bruno, esse mercado jurídico aí é gigantesco no Brasil. Eu gostaria de saber qual é o diferencial do escritório de vocês nesse segmento. O que a gente tem tentado trazer, Cláudia, é o seguinte: o cliente, quando ele procura um advogado, ele está sentindo uma dor, né? Então a gente tenta identificar essa dor, junto com ele, viver a mesma dor dele, porque quando a gente interna a dor, a gente sabe como tratar. E como a gente tem todas as ferramentas para isso, a gente tenta deixar o cliente ciente de tudo que está acontecendo e que pode acontecer. E a relação acaba sendo mais paritária. Não fica aquela coisa, o cliente olhando o advogado de baixo para cima, entende? Então, o nosso conceito é eficiência, velocidade e tentar resolver as coisas sem levar para o judiciário. Eu costumo dizer o seguinte: se você não conseguiu, numa mesa de negociação, levar as partes a um consenso, alguém está falhando, né? É lógico que em determinadas situações entra o emocional, entra determinadas questões que a gente não controla, mas a maioria das coisas a gente consegue resolver. E aqui, 90% do que entra aqui, a gente resolve na mesa, com as pessoas, cada uma fazendo uma concessão, e a gente chega em excelentes negócios. Então, esse é o conceito: velocidade e eficiência. E quais são as tendências, na sua opinião, inovações para esse mercado jurídico? Como a tecnologia vem afetando a prestação de serviços jurídicos? Muito se fala que as máquinas vão substituir os humanos, né? Em várias áreas. Existem aí estudos que dizem que muitas das profissões, hoje, no futuro muito próximo, sequer existirão, e outras que vão aparecer que a gente não sabe. O direito, ele está sofrendo uma transformação tecnológica muito grande. Então, hoje a gente tem ferramentas que antes dependia de várias pesquisas, e hoje, com um clique, você consegue identificar o panorama das questões, isso chama jurimetria.
E nós temos aí várias tecnologias que fazem o trabalho manual ser rápido. Então, aonde o advogado vai entrar? O advogado vai ser um grande operador dessas tecnologias e ele vai ter mais tempo para estar do lado do cliente, tentando, como eu disse antes, entender aquilo que efetivamente está doendo, né? Se eu der um remédio, como médico, se ele der um remédio para a cabeça e está doendo o pé, não vai resolver, né? Então, a ideia nossa quanto mais a gente sentir o que o cliente precisa, mais fácil a gente diagnosticar, tratar e resolver. Então, assim, a tecnologia vai nos ajudar com aquilo que é repetitivo, mas o cérebro do advogado, o trabalho do advogado vai ser cada vez mais relevante, que é operar bem a tecnologia e ser relevante para a pessoa, para o cliente por trás da operação. Você acha que a tecnologia pode, de repente, substituir os advogados? Como você enxerga aí o futuro da advocacia? Nós temos aqui advogados, eu tenho 20 anos de carreira e tenho advogados aqui com 5 anos de carreira. Então, eu vou me dirigir para várias gerações. Quem não for atrás de tecnologia vai ter que parar, porque o mercado não vai aceitar mais. Então, assim, até um alerta aos meus colegas. Vá buscar ferramentas tecnológicas. Mas eu não acredito em substituição do advogado, porque o advogado é essencial à administração da justiça. Isso está no artigo 133 da Constituição. Então, nós nunca vamos ficar sem mercado. Mas o advogado do presente e do futuro, ele precisa se adaptar a essas novas realidades. Então, quem ficar parado, o tempo vai levar a profissão. Mas quem se adaptar, vai ampliar o seu campo e vai ter trabalho, e muito trabalho, porque as empresas precisam de orientação. Bruno, vocês também trabalham com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria de saber qual é o impacto dessa lei nas atividades empresariais. A Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, ela está vindo já até meio atrasada. Nós já temos o regulamento europeu, os Estados Unidos têm uma outra configuração por conta da sua própria configuração de Estado, mas quem quiser negociar com o exterior vai ter que estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, você vai ter que cuidar do teu banco de dados como um ativo extremamente relevante. E a lei ela é cheia de conceitos e um passo a passo que as empresas não estão preparadas para isso. Com a escalada do crescimento da internet e dos negócios online, cada vez mais vai ficar mais difícil de gerir isso. Então, assim, a empresa que quiser ficar relevante no mercado, ela precisa começar um processo de adaptação. E hoje no mercado, eu até queria chamar a atenção, Cláudio, porque tem muita gente contando uma meia-verdade na internet, aproveitando o momento, né? Tem gente vendendo a adequação de Lei Geral de Proteção de Dados como se fosse algo muito simples, e não é. Uma empresa pequena, para adequar o seu fluxo, o flow de dados, e dar segurança a quem com ela negocia, se iniciar um processo agora, é de 1 ano e meio a 2 anos. E nunca você consegue estar 100% compliance. É um processo contínuo de mentalidade corporativa. Então, precisa mudar primeiro o conceito sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é o seu banco de dados. Então, o empresário brasileiro, a lei é para estar em vigor já. Tem uma medida provisória que postergou isso para maio do ano que vem, mas o Congresso já está sinalizando que não vai virar essa medida provisória em lei. Ou seja, se essa lei começar a valer agora, nem o governo, em todas as esferas, e 90% das empresas brasileiras não tem condição de atender a lei. Então é algo que é extremamente urgente e que tem um campo gigantesco para os advogados. E nós aqui conseguimos e oferecemos esse serviço porque nós temos qualificação para isso. Tem trabalho, tem, né? Bastante daqui para frente. Bruno, falando nisso, quais são os planos de expansão do escritório? Como vocês pretendem ganhar escala? Hoje os negócios online, eles falam em exponencialidade, né? Antigamente, os escritórios do interior, salvo cidades um pouco maiores, ficavam brigando só no mercado local. As grandes bancas, as mais tradicionais, sempre dominaram o mercado. Mas com a tecnologia e com essas ferramentas, hoje é possível a gente ter capilaridade no país inteiro sem introduzir um custo muito grande para a operação.
Antigamente você tinha que montar um escritório em cada lugar. Hoje, com a internet, eu posso crescer num sistema de parcerias, que é o que a gente está fazendo. Nós já estamos com o nosso site no ar. Nós vamos transformar isso numa plataforma e eu vou ter um sistema de partnership. Então, no Brasil inteiro, eu quero ter advogados com a minha marca, com a certificação de qualidade do meu escritório, da nossa operação, do nosso escritório, mas que lá no Amazonas, lá no Pará, lá no Rio Grande do Sul, eu tenha colaboradores que possam atender. Então, esse é o plano de expansão. Nosso plano de expansão é, mesmo no interior do estado de São Paulo, a gente conseguir atender uma demanda muito maior através de ferramentas tecnológicas. Essa é a nossa vontade e é para isso que a gente está trabalhando. Muito bem, Bruno. Agradeço muito aí a sua participação aqui no Empresários de Sucesso e desejo que continue tendo êxito e nessa confiança na relação com seus clientes. Eu fico muito agradecido, foi um prazer falar com vocês aí e dizer assim, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Desde que eu fui para a faculdade de Direito, e os meus sócios também têm a mesma mentalidade, nós precisamos querer voar alto. E eu termino dizendo o seguinte, mire na lua, no mínimo você vai acertar numa das estrelas. Isso aí, muito bem. Muito obrigada, Bruno. Eu conversei com Bruno Martelli Mazo, sócio fundador da MOSP Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.